Boa noite, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Noar Podcast. E essa semana, muito especial, nós teremos aí 5 episódios durante essa semana. E, poxa, muito legal a gente ter aí diversos assuntos para a gente poder agregar na sua vida. Então acompanhe a gente no Instagram, que lá a gente sempre divulga a nossa agenda em primeira mão, ok? Noar_PDC. Bem fácil, você acha lá no Instagram e você pode acompanhar também o Noar nas outras redes sociais, como o TikTok, ouvir a gente no Spotify e se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Já passamos de 13.100 inscritos aqui no nosso canal e você se inscrevendo aqui ajuda demais o nosso canal, o nosso programa. Hoje a gente está tendo um podcast muito legal porque estamos recebendo a Ari Molulo da Molulo Equipe. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast mais uma vez. Obrigado, Thiago. É um prazer. Prazer mesmo estar aqui. E espero que a gente curta bastante esse momento. Legal, a gente vai poder conversar sobre empreendedorismo, dicas para você que empreende, para você que está iniciando o seu empreendimento ou você quer sair da CLT e iniciar o seu trabalho por conta própria. O que você precisa ter de um checklist, digamos assim, para você fazer essa transição, ou você que já tem uma empresa, tá com as contas meio bagunçado, quer dar uma organizada, a gente vai conversar sobre isso aqui no nosso podcast de hoje com muitas dicas legais. Então, é podcast para você pegar papel e caneta ou o bloco do seu celular e anotar tudo para você aprender, ok? Eu quero agradecer os nossos parceiros aqui do programa Noar Podcast, antes de a gente começar o nosso bate-papo. O Plano SAF agora também tem uma novidade muito legal para vocês, que é o SAF Pet. Lá em Friburgo foi inaugurado o Memorial SAF Pet. E você pode incluir o seu pet, o seu melhor amigo, no seu SAF assistencial. A partir de R$12 você já consegue incluir o seu pet no seu SAF assistencial. E lá em Friburgo agora tem um Memorial SAF Pet. Para no momento ali do mais difícil, quando o seu melhor amigo, o seu pet vem morrer, falecer, você tem um local especial para fazer ali todos os últimos momentos com a família junto com ele. Inclusive aqui no nosso podcast, ali para o meio vai passar um vídeo institucional do SAF mostrando de forma detalhada o Memorial SAF Pet. Então você que é associado ao nosso SAF assistencial pode incluir agora o seu pet no SAF, beleza? Para fazer isso é bem fácil, você escaneia o QR Code aí, que você vai ter todas as orientações, ou procure a loja SAF mais próxima de você. Se você ainda não é associado, procure a loja SAF mais próxima e associe-se, traga toda a família, inclusive o seu pet. SAF assistencial há 30 anos cuidando de você, grande parceiro aqui do nosso Noar Podcast. Também a Soneca Colchões está localizada lá em Nova Friburgo e a Soneca tem 2 pontos em Conselheiro Paulino, logo na entrada de Nova Friburgo, e também na Avenida Alberto Brauli, no centro da cidade. E a Soneca Colchões tem verdadeiros especialistas do sono. Saiba que colchão não é tudo igual. De acordo com o seu biotipo, sua idade, tem um colchão adequado para a sua realidade. Então você indo lá na Soneca vai conferir uma grande variedade de colchões, cama, sofá retrátil, cabeceiras, travesseiros, tudo isso com muita qualidade. Soneca Colchões, localizado em Nova Friburgo. O nosso sonho é o seu conforto e você pode acessar o Instagram, @sonecacolchões NF, grande parceiro do nosso programa. E a Free Online, nós estamos conectados através dela, é o melhor provedor de internet da nossa região. A Free Online conecta todas as nossas cidades, Nova Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, internet rápida que cabe no seu bolso. E você que está assistindo o nosso Noar Podcast, você pode ter a melhor internet na sua casa, inclusive TV por assinatura, para você não perder um jogo do seu time do coração, assistir os melhores filmes, TV por assinatura da Free Online. No QR Code que está aqui na tela e vai estar passando durante o episódio, você também pode escanear e conferir todos os planos disponíveis. Free Online é top, Free Online é você feliz. E lá em Nova Friburgo também nós temos um grande parceiro que é a faculdade Uniaselv EAD. Inclusive essa semana a gente vai ter um episódio super especial com gestores da Uniaselv. A gente vai poder conversar sobre os cursos de graduação e pós-graduação que a Uniaselv
proporciona para você. E a Uniaselv, ela fica localizada no Colégio Força Máxima. Então, o polo dela presencial é no Colégio Força Máxima, bem no centro de Nova Friburgo, e você pode fazer suas graduações, pós-graduação também em EAD pela Uniaselv. Quem tem graduação ganha em dobro, acesse o QR Code e confira as novidades. E fique atento que essa semana a gente tem podcast especial para a gente poder falar sobre a Uniaselv. Faculdade EAD. Muito bom, muito obrigado a todos vocês que confiam no nosso trabalho e você fica com a gente durante esse episódio, também os episódios dessa semana, que tem muita coisa legal pra gente poder estar conversando. Ari, a gente já teve alguns episódios aqui no nosso Noar, a gente conversou sobre a sua história, sobre a história da Molulo, e hoje a gente quer focar sobre algo que vocês fazem com certa frequência, que é a mentoria gratuita da Molulo, e tudo que vocês proporcionam em mostrar para o empreendedor aonde que ele está errando. Para a gente poder começar aqui o nosso bate-papo, aonde que o pequeno empreendedor mais erra dentro da sua experiência de tantos anos? Cara, essa pergunta é muito interessante. Um dos maiores problemas que a gente tem hoje o pequeno empreendedor no Brasil é que normalmente a maioria dos empreendedores no Brasil não sabem praticamente nada sobre o negócio que ele está iniciando. Então ele acredita que ele tendo 30, 50, 100 mil na mão e vendo o que o amigo está fazendo, alguém está fazendo, ele vai lá fazer e vai dar certo também. Sim. Então, se você não tiver expertise para aquele determinado negócio, seu risco de começar mal é gigantesco. Certo. Ok? Então, a gente sempre preconiza que primeiro você entenda qual é o talento que você tem, o que você é muito bom, o que você sabe fazer bem, para que você possa realmente startar aquilo. Se você tiver que aprender tudo, certamente é bom você começar com alguém do seu lado que saiba já sobre aquele nicho, especificamente sobre ele. Ok? Agora, é lógico, isso não é uma regra 100%. Tem muita gente que vai aprender, vai se esforçar, né? E vai começar do zero sem entender nada e vai adquirindo isso, mas a chance disso dar certo é muito baixa. Sim. Ok? Mas não é por isso que não dá. Mas se você tivesse que apostar hoje em começar bem, o que a gente preconiza? O que você sabe muito bem, o que você já tem experiência, foca nisso. Porque você vai andar bem mais rápido. Sim. Porque tem muitas expertises no negócio, pulo do gato, né? Que a gente certamente leva muito tempo para aprender. Então, se você já tem essa experiência, cara, entra ali. E depois, ganhando mais vulto, né, no seu negócio, tendo mais caixa, aí você pode arriscar mais. Mas você pegar uma grana, botar num lugar que você não conhece nada, começar do zero, sem um expert do seu lado, dentro do seu negócio dia a dia ali, cara, seu risco de dar errado é gigantesco. Sim. Outro risco também de dar errado é que as pessoas não fazem planejamento nenhum antes de começar o negócio. Não calcula o retorno sobre o investimento, o retorno sobre os anúncios, o retorno sobre a inovação que ele está trazendo ou não, o retorno sobre o tempo. Na verdade, não é retorno, é o payback, é por quanto tempo, né, esse negócio tem que funcionar para trazer de volta aquilo que ele investiu, que é diferente do retorno sobre investimento. O retorno sobre investimento botei R$1, trouxe 2. Né? Agora, se eu botei R$1.000, por quanto tempo eu levo para recuperar esses R$1.000? Então, até aí eu não tive retorno nenhum sobre o investimento. Eu só tive a recuperação do capital investido. As pessoas confundem muito isso. Sim. Não ter previsibilidade de quanto vai custar, a quantidade de venda que você tem que fazer para dar aquele valor de caixa para pagar tudo e sobrar dinheiro para você começar a ter lucro, né? Então, se você não entende isso numa capacidade, no início do empreendedorismo, seu risco fica muito alto. Não é à toa que por isso que muitos empreendedores falam, eu quebrei 10 vezes, 5 vezes, 20 vezes. Cara, eu acho legal você ter experiência. Mas demais, daqui a pouco você cansa. Muitos empreendedores não aguentam quebrar 2 vezes. Então, a gente podendo evitar é bom. Sim, sim. Então, esses são alguns erros, né? Sim. Outro erro também, que é importante, é o cara não saber vender. Você pode ser muito bom
em finanças, mas você tem que entender qual é o jogo de mercado do seu negócio. Sim. Então é importantíssimo você saber vender. É porque sem vender não tem negócio, né? Não tem negócio, você não consegue avaliar a sua equipe comercial, tá? Você fica na mão de uma equipe, Sim. tudo você aceita. Por quê? Porque você nunca teve aquela experiência. Então, vender para o empreendedor, saber vender, é fundamental também para ele trabalhar. Então, se você entender muito bem o seu mercado, entender que você tem talento para trabalhar nele, saber vender e perceber os riscos financeiros que você vai ter antes de começar a botar dinheiro ali, cara, você tem muita oportunidade de mercado e de não dar errado. Entendi. Não, Ok? Entendi. Não, e é interessante porque a maioria dos brasileiros começa exatamente dessa forma que você falou, que dá errado, né? E qual o primeiro sinal, até pro pessoal que tá assistindo a gente, eu tô empreendendo, acho que é assim mesmo, as coisas estão difíceis, o país não tá fácil, as coisas estão complicadas, mas qual o primeiro alerta, assim, o sinal que a pessoa tem que acender realmente esse alerta, falar assim, opa, eu acho que eu tô tomando prejuízo, preciso rever o que eu tô fazendo. Existe um ponto-chave do que o empreendedor ele precisa se ligar, que as coisas estão indo para um caminho não tão favorável? Cara, existem vários, Tá. tá? Bom, em cima da sua fala, a primeira coisa é empreender é saber que fora do seu negócio as coisas estão muito mal. Tá? O cenário não é bom, politicamente, economicamente, mas o empreendedor é o cara que se vira, Certo. ok? Ele é o cara que se vira dentro desse cenário. Então, se você for esperar que o governo faça algo para você, que a prefeitura faça algo para você, que o Estado assuma a sua vida, né? Você não pode ser empreendedor. Empreendedor é o cara que move a economia. E graças a Deus no Brasil a gente tem um monte. E é por isso que a gente ainda não vê a bancarrota. Sim. Ok? Por quê? Porque a Selic está 15%, porque seguraram ela, porque ela já deve estar 30%. Né? É porque pararam. As reuniões lá do Bacen, do Copom, eles simplesmente pararam de trabalhar isso, porque senão a gente não... Financeiramente, a gente tem muito déficit fiscal, né, de política pública. Então, o Brasil é um prato cheio de problema, mas é um prato cheio de oportunidade. O empreendedor, ele não pode ficar olhando muito o cenário de fora, não. Ele tem que começar a entender o que ele pode fazer, tá? E ele faz. Quando ele começa a entender isso, ele faz. E olhando alguns sinais, primeiro sinal, cara, é entender se você está vendendo e está tendo caixa. Ah, caixa para ganhar dinheiro? Não, porque no primeiro ano, 2 de um negócio, de repente, você não vai ter um retorno daquilo. Mas você tem que ter condição de pagar suas contas em dia e planejando sobra de caixa. Se você está vendendo nesse mês e o que entra de receita não dá para você pagar as contas, você começa a adquirir empréstimo, né? Ou pagar especial, né? Juros extremamente exorbitantes no Brasil, cara, você simplesmente já está tendo alguns sinais. Se você está vendendo algo que você não sabe vender, você também vai ter alguns sinais. Você vai fechar muito pouco. O nível de fechamento baixo demais é um problema que você tem que ficar atento. A falta de constância de venda é um problema. Vendi muito 2, 3 meses seguidos, depois faço 3 meses sem vender. Tá? Aí eu vendo um mês bem, o outro não vendo. Até porque o conceito de riqueza no negócio é acúmulo, não é volume. Não adianta você vender, depois ficar 3, 4 meses vendendo mal, e tudo aquilo que você teve de caixa foi absorvido e você está devendo ainda. Então você começa a contrair muito empréstimo para cobrir caixa. Empréstimo para investimento é uma coisa. Para ficar trapando o buraco do seu caixa. Né? Começa a tirar muito dinheiro para sua vida pessoal. Seu carro era para ser de 30 mil, você está com um carro de 100. Mas está pagando 5 mil por mês de prestação. Tá? Isso, se você não trabalha em outro lugar, a empresa está bancando. Então, alguns sinais, né? Estou melhorando minha vida investindo com o meu dinheiro ou com o dinheiro da empresa? Com o dinheiro da empresa. Não teria condição de pagar essa prestação ganhando 8 mil por mês, pagar 5 mil por um carro. Cara, então você está com um sinal já alerta. Você está usando um dinheiro que não é seu. Você vai pagar o preço disso no final. Não tem jeito. Em economia não tem almoço de graça. Ok? Eu estou tomando essa água aqui. Essa água é de galão? É de galão. É de galão? Eu estou pagando essa água? Não, mas você tá. Sim. Então não adianta. Então a gente não pode viver esse sonho, esse país de Alice, que tudo vai dar certo. O empreendedor, o cara que ele acorda todo dia de manhã, né?
Assumindo riscos Uhum. e sabendo que muitas das vezes aquilo que ele vai fazer não vai dar certo. Mas quando der, ele vai se dar bem. Só que ele tem que ser rápido, porque se ele demorar a errar a longo prazo, ele tem que errar. Se ele vai errar, erra rápido. Errei, não deu certo, vamos pular para outra. Se ele ficar muito tempo no erro, não dá tempo de recuperar. Então, o empreendedor é o cara que, se você não tem esse espírito, você pode esquecer, pode fazer outra coisa. Empreender não é para qualquer um. Empreender é para o cara que você empreende. Empreender é para o cara que ele está olhando o mercado, atento a cliente, vigiando a sua venda. Então, existem vários sinais, cara. Falta de caixa, pegar empréstimo para pagar buraco de caixa, porque não tem liquidez para pagar as contas no dia, viver com uma vida que você não poderia bancar com o seu Prolabore, tá? Distribuir lucro sem ter lucro, também é outro erro, ok? Então, esses são alguns sinais. Certo. Venda que não tem recorrência, né? Vende hoje, daqui a 2, 3 meses vende de novo. Sim. Então, esses são sinais bem claros. Sim, não, interessante. E Tá. aí a gente acaba entrando mais a fundo sobre esses assuntos, no sentido que você citou do Prolabore, por exemplo. Qual é o momento da empresa que você tira Prolabore? Já no começo, você já tem que abrir o meu negócio hoje, sei lá, uma bombonière. Comecei uma bombonière. Dia 1, eu já tenho que definir quanto que vai ser o meu salário dessa bombonière ou não. Você tem. Num plano bom de negócio, é lógico que a gente não quer que ninguém trabalhe sem ter retorno Ok. sobre a função. Até porque a gente está falando de Prolabore. Prolabore é o salário do dono Certo. do negócio. Uma coisa é você não ser dono e receber por aquilo. Aí é um seu salário, né? Economicamente faz parte da folha de pagamento de alguém que está te pagando. Mas se você é dono e trabalha na empresa, você tem direito a Prolabore. Certo. Esse é um dos erros também, tá? A pessoa não trabalha na empresa, a outra trabalha e todos os dois recebem Prolabore. Isso é outro erro, isso é um sinal gritante de que tem algo muito errado. Prolabore é um direito do sócio que trabalha alguma função dentro da empresa. E os Prolabores podem ser diferentes? Podem. Prolabore é quanto eu quero ganhar? Não. Sabe por quê? Porque, na verdade, o empresário brasileiro está descobrindo agora que o bom é a distribuição de lucro. Mesmo sendo tributada, né, acima de 50 mil por mês, né, o bom não é um Prolabore muito alto. É um Prolabore, empresa pobre, é empresa rica, dono pobre. Dono rico, normalmente a empresa empobrece. Ok? Esse é um ciclo. Então, Prolabore, tá? É o mínimo necessário para você viver, ok? E o ideal é que você tenha a capacidade, num plano de negócio, de prever esse ganho desde o início. Mas muita gente não tem essa capacidade de investir e iniciar um negócio com caixa que te dê capital de giro para você manter a tua operação, tirar o seu Prolabore e dar tempo de receber dos seus clientes. Então, nesse caso, o Prolabore, ele é uma meta a ser seguida. Por quê? Porque você não vai aguentar muito tempo, não levar nada para casa. Né? Você não vai aguentar. Porque se você vive daquilo, Sim. você vai comer como? Sim. Ok? E muitas pessoas falam que não tem Prolabore, mas quando você vai fazer conta e vai separar as despesas do que é empresa, o que é pessoa física, cara, você se depara com uma realidade que o Prolabore é absurdamente alto para aquele tamanho de empresa. É que ele mistura tudo. Claro, né? ele mistura tudo, ele paga o boleto do colégio com a conta e paga a padaria que ele foi lá levar para casa 10 horas da noite, foi comprar, ele paga com o cartão da empresa. Então, tudo isso não é despesa empresarial. Né? Vai viajar, a gasolina dessa viagem, vou levar minha mãe no médico, tá? Sua mãe trabalha na empresa? É uma funcionária? Não, então, cara, essa viagem e essa consulta vira investimento pessoal. Né? Você tá gastando coisas que não fazem parte do dia a dia, da rotina da sua empresa. A sua atividade principal não é pegar gasolina e botar para levar alguém no médico. Tô falando, não é para levar minha mãe? Cara. Só que esse dinheiro não pode ser tirado do caixa da empresa. Então, quando você vai fazendo essas contas, daqui a pouco tem 5 mil de Prolabore. O Prolabore é para ser 3. Numa bombonier, o Prolabore podia ser R$1.000, por exemplo. Sim. Só que o cara tá comprando fogão novo com aquele dinheiro, tá pagando a conta de água, luz, telefone, aluguel da casa dele, toda com aquele dinheiro. Sim. Aí quando você vai ver, tem 3, 4 mil de Prolabore ali dentro. Pô, e ele, na verdade, ele teria que viver com 1.000. Né? Aí, se eu não consigo viver com 1.000 com o meu negócio, tem que ter renda extra. Até que essa renda me dê essa capacidade. Sim. Até que o meu negócio consiga bancar minha vida.
É igual você, se você não definir um Prolabore não é vou aumentar, aumentou a receita, entrou dinheiro, eu vou aumentar o Prolabore. Não, Prolabore não é proporcional ao seu lucro, não. Prolabore é um salário de quanto o mercado pagaria por alguém que faz aquela atividade que você resolveu fazer dentro da empresa sendo sócio. Uhum. Então não é quanto você quer ganhar. Ah, mas pô, eu quero... mas tem empresa que o cara tira uma fortuna. Tira, o Prolabore dele é X, ok? Só que a distribuição de lucro a cada 1 ano, ou a cada 6 meses, ou a cada mês, depende do regime da empresa, depende do estado de maturidade dela, dão esse conforto a ele. Sim. E antes, no Brasil, era não tributável, tá? A distribuição de lucro. Hoje, era não tributável no imposto de renda da pessoa física. Se o dinheiro chega na tua conta, você pode declarar, não vai ter tributo. Hoje já mudou a regra. Hoje, acima de 50 mil por mês, né? Comprovadamente sendo distribuição de lucro, não sendo Prolabore, isso vai ser tributado, com uma tabela própria. Certo. Mas mesmo assim, é fundamental que você entenda isso. Não adianta você ter um Prolabore do tamanho de um bonde, porque sobre ele incide vários impostos, inclusive imposto de renda, tá? E a distribuição do lucro, que é o segredo, era muito melhor quando era isenta. Na verdade, não era isenta, cara. É porque já era cobrado. Olha só, quando eu distribuo lucro, é porque eu já paguei imposto. De verdade. Agora eu estou pagando imposto de novo. De novo. Ok? Então, na verdade, ela era isenta de mais impostos. Agora tem o imposto que você paga para ter tua empresa durante o dia a dia, né? Os impostos de tributo federal, estadual e municipal, que agora vão virar 2 impostos só, né? Que é o IVA dual, né? Que são 2 tipos de impostos pela reforma tributária. E isso tudo você já pagou. Só que agora você vai pagar de novo sobre aquilo que render de distribuição do lucro acima de 50 mil por mês. É lógico que isso pode mudar, tem várias diretrizes. No Brasil, as pessoas colocam a lei, mas as normativas internas vêm depois. Sim. Né? Então, isso vai ter várias discussões, né? Mas já está aí. A reforma tributária está aí. Então, você tem que se ligar. Sim. Tá? Porque no Brasil é assim, né? Você paga imposto para existir, aí se você conseguiu sobreviver e deu um pouquinho de lucro, você agora paga mais você imposto. faz mais imposto. Porque agora você está existindo demais. Você está existindo. Existe Tá muito tempo aberto, então agora... E outra coisa legal, cara, é entender que as pessoas não têm noção de Prolabore. Prolabore, você tem que tomar cuidado, porque a gente fica investindo na nossa vida particular com dinheiro que não é nosso, com dinheiro da empresa. Quando o cara olha uma nota de 100 no caixa da empresa, ele acredita que aquela nota sobrou é dele. Não, dali tem 15 reais que é dele. O resto tem que voltar todo pro negócio. Sim. Isso quando tem os 15 reais, né? Sim. Quando você não tem que pagar teu investimento que você fez no maquinário, numa mentoria, né? Primeiro, a gente sempre tem que entender, cara, dinheiro atrai dinheiro, né? O empreendedor ele tem que investir. Se ele não investe, ele vai ter problema. Sim. Esse assunto de Prolabore é um assunto que só isso daria um podcast inteiro, né? Só para a gente poder finalizar esse assunto, para a gente ir para o próximo aqui. Por exemplo, você disse que tem a distribuição de lucro, tem o Prolabore. Mas, por exemplo, a pessoa ela começa com um Prolabore que não é o Prolabore ideal do que uma pessoa que faz o que ela faz. A empresa ganha. Não é ideal para menos ou para mais? Para menos. Tá ganhando a menos. Tá ganhando a menos. Qual é existe uma marcação ou alguma coisa que aí ele vai poder ir aumentando? Olha só, existem cálculos, que eu não vou ficar falando aqui agora, porque são cálculos que você tem que ter a sua capacidade de venda, você tem que validar a capacidade de caixa, você tem que validar o lucro do seu negócio. Um é demonstrativo de fluxo de caixa, o outro é demonstrativo de resultado do exercício, né? Você tem que olhar para essas duas coisas verticalmente e entender patrimônio líquido da empresa. Quando você entende os ativos, os passivos, tudo isso que você está validando, aí você consegue construir um Prolabore ideal dentro da sua empresa. Mas para você que não vai ter isso tudo no início, né? Você não vai ter esse nível de financeiro, nem vai ser exigido no Bombonier, por exemplo. Vamos pegar o exemplo. Você tem que olhar para o Prolabore no intuito de eu posso me pagar, mas antes de me pagar, ok? Eu tenho que pagar tudo que é da empresa. E ainda sobrar uma reserva. Então, muitas das vezes, o que a gente faz? Irmão, se você não teve sobra de caixa esse mês, pagando tudo que você tinha que pagar de fornecedor, água, luz, telefone, aluguel, esse mês você não tira Prolabore.
Como é que a gente faz com empresa pequena? Pequenininha, micro, que é uma bombonière. O Prolabore não vira uma despesa fixa, ordinária, ou seja, todo mês aquilo está separado. Na minha empresa, na sua, todo mês eu tenho data para tirar, na sua também. Você tira o seu. Mas até a gente fazer isso, o que a gente aconselha? Faz a operação da empresa, paga tudo que ela gastou de fornecedor, água, aluguel, telefone, pessoa que está lá te ajudando, que às vezes você está pagando uma pessoa para ficar lá no dia que você não pode trabalhar, ok? Tudo. Sobrou dinheiro? Sobrou. Sobrou quanto? Ah, sobrou R$1.000. Cara, seu Prolabore pode ser R$1.000? Não. Por quê? Eu tenho que ter 500 para começar o mês, que é meu custo fixo da empresa. Meu aluguel é R$300, minha água, a luz deu R$200. Então, no máximo, eu posso tirar o quê? 250, porque mais 250 tem que ficar investido. Isso quer dizer o seguinte, ou eu melhoro minha venda, ou eu não melhoro meu Prolabore. Então, numa empresa pequenininha, a gente estimula o cara a fazer o quê? Vender. Exatamente, com lucro. Vender com lucro. Porque tem muita gente que fala assim, eu te ajudo a aumentar a sua venda em 300%. Eu também. Eu liquido tudo que você tem, tá? Mesmo que não esteja com estoque parado, se eu liquidar tudo, cara, vai fazer uma fila na tua porta. Agora você vai ter dinheiro para comprar de novo. Então, a gente pensa que aumentar a venda resolve o problema. As empresas que quebram vendendo e, às vezes, até muito. Ok? Sim. Grandes mega negócios aí no Brasil que tiveram problema, que saíram na mídia, né? Não foi porque deixou de vender, não. Ok? Na minha época tinha Mesbla, tinha Casa da Banha, tinha várias empresas grandes, Bamerindos, né? Então, todas essas empresas deixaram de vender porque desapareceram do mercado? Não. Varig, VASP, desapareceram do mercado. Por quê? Deixaram de vender passagem aérea? Não. É porque se você não tem uma operação onde ela te dê lucro e você tem a capacidade de entender o que fazer com esse dinheiro, meu irmão, você pode vender aos tubos. Tá? Pode vender muito, você vai quebrar. E se vender, isso é vendendo com lucro e trabalhando errado. Agora, imagina se você vende liquidando sempre preço baixo, não tem lastro para aguentar isso, tá? Porque uma empresa que vende preço baixo, primeiro ela tem que ser uma gigante. Porque ela tem que controlar. Ah, eu vendo roupa de banho. Eu vendo cama e mesa pro mundo. Cara, você tem que comprar a safra de algodão, você tem que comprar a fábrica que fabrica aquilo, você tem que comprar uma transportadora. Aí você tem lucro em todos os processos. Aí o preço barato, na cabeça do consumidor, você não está ganhando, né? Está ganhando a beça. Porque você tem ela toda verticalizada. Agora, quem é pequeno pode fazer isso? Não. Claro que não. Então você tem que fazer o quê? Precificação. Esse é um outro problema de quem empreende. Sim. Não sabe fazer preço, não sabe calcular preço e ainda não sabe vender, então ele não sabe falar de como vender. Então ele tem medo de falar o preço. Sim. Não, tá? Com certeza. E isso já puxa o nosso próximo assunto, que é qual a forma correta de precificar, se é por markup ou margem de contribuição. Cara, markup é quantas vezes você põe de dinheiro em cima do custo do seu negócio. Então, por exemplo, eu comprei essa xícara aqui por R$10. Se eu quiser vendê-la por 100%, eu boto 20. Mas isso garante que o meu preço está certo? Não. Não. Em absoluto. A margem de contribuição, ela é um outro indicador. Ela me diz, dos R$20, quanto é que essa caneca agora, que eu botei o preço de R$20, que eu usei o markup para botar R$20, contribui, se a caneca é 10, eu já estou com 10. Eu tenho que pagar a caneca. Agora, esses 10 contribuem para pagar tudo, sobrar meu Prolabore, sobrar lucro, sobrar investimento, de novo para a empresa, ter conta de reserva. Será que os 20 estão certos? Vamos supor que sobra 10. Ó, meu preço, meu markup, eu botei 100%. Beleza? Então agora eu fiz o preço para 20. Só que eu tenho que pagar esse produto. Agora sobrou quanto? R$10. Só que daqui, o meu custo por unidade aqui é R$7 de custo fixo. Água, luz, telefone, aluguel e gente para pagar. Tá? Despesa administrativa. Sim. Agora eu tenho R$3 de comissão de vendedor que está no balcão vendendo minhas canecas. Ou está vendendo na rua. Acabaram os 10. Sim. Agora eu tenho o quê? O investimento que eu fiz para comprar a máquina.
1,50, já estou devedor. Porque 10, já tenho que pagar 11,5. Será que o markup resolveu o meu problema? Não. Não. Eu tenho que fazer o quê? A margem de contribuição é a melhor maneira de fazer o preço. Que é outra estratégia. Porque aí, ela não vai ter que ser 20, ela vai ter que ser 25. Mas no markup eu vou chutar. Eu chuto. Pô, e confeccionista, por exemplo, faz isso direto. Ah, é 30 disso, ele vai botando por cento. Ah, é 10% disso, é 30%. Já mediu, não. Quando vê, ele está trabalhando para vender. Caramba. E aí tem outro problema. Se você não tem margem de contribuição, você não consegue fazer seu ponto de equilíbrio. Quantas canecas dessa eu tenho que vender para pagar 5 mil de despesa fixa e ter 20% de lucro? Você não consegue fazer isso. Não. Então, o markup é quanto eu tenho de margem de contribuição. O markup, vamos lá, de novo. O markup é quanto eu ponho a mais em cima do preço de custo para fazer um preço que eu estimei. A margem de contribuição é realmente o cálculo que vai dizer se o preço do markup está certo ou não. Então, eu não perco tempo fazendo markup. Eu perco tempo fazendo o quê? Margem de contribuição. Claro, porque dela eu faço minha metodologia de preço, sai pronto. Se não for aqui, o preço vai ser aqui. Então, eu tenho que mexer na margem. Na margem. Quando eu entendo o DRE, por exemplo, não é sobre markup. O DRE de uma grande empresa é sobre o quê? A margem de contribuição. Sim. Markup é um indicador pouquíssimo usado. Sim. Ele só mostra assim, quanto você está botando sobre o preço de custo. Mas é do produto. Ele não leva em consideração outros custos. Sim. A margem de contribuição leva. Sim. Ó, sua margem aqui é 50%. Eu estou botando 20%. Porque como é que é a margem de contribuição? É o preço de venda, tá? Menos o custo do produto, ok? Menos os outros custos para vender. Taxa de cartão, comissão, tudo isso. Tá? Estou falando de produto só, não estou falando de serviço. Uhum. Agora, o que é um markup? O markup é quanto eu vou botar sobre R$10 o preço da caneca para ver quanto eu acho que é o preço. Cara, o markup te dá um nível de erro altíssimo. Altíssimo. A margem de contribuição, ela esmiuça tudo para você. Então, quando você faz o preço, cara, é outra parada. Então, no Brasil se precifica muito errado. Sim. Muito errado. E outra coisa, as pessoas falam assim, mas eu tenho um lucro de 100%. Cara, lucro de 100%, 99,9999 não vai ter lucro de 100%. Ah, mas eu não gastei nada. Mas você gastou seu tempo, cara. Você tem que se pagar. Pô, qual é o lucro dessa caneca aqui? Bruto, na tua cabeça. Se eu vender por 20 e gastar 10, é quanto? 10. 10 dividido pelo preço de venda é quanto? 50%. Não, lucrei 100%. Não lucrou 100%. Não. Só que ainda você tem que entender que isso aqui é o lucro bruto. Você tem que tirar todo o resto disso aqui. Então, as pessoas que trabalham com markup, que é um modelo ainda mais facilitado, tem muito erro. Muito erro. O segredo do negócio é entender sua margem de contribuição. E aí, até uma bombonier tem que ter sua margem de contribuição. Sim, sim. E aí, quando você faz uma margem de contribuição correta, você consegue também botar esse markup, porque você já fez a margem de contribuição. Aí você consegue definir ali qual é a porcentagem. Porque a hora que eu pegar o markup, a hora que eu achar minha margem de contribuição, eu acho meu markup. Pronto. Só que é o contrário, né? Eu não posso achar o markup e ficar sem a margem. Sim. A margem, assim, quanto que eu tenho que fazer? Tanto. Agora, quanto eu tô botando por cima disso aqui? É tanto. Você vai ver que sempre acontece isso. Uhum. Tá? É igualzinho, o cara faz uma promoção, tira 10% do preço, ele acha... Tem gente, por exemplo, que ele maqueia o preço, né? Vai fazer uma Black Friday. Cara, eu vou botar tudo com 30% a menos, aí ele joga 30% no preço. Uhum. Cara, se ele fizer essa conta mesmo de margem de contribuição, os 30% que ele tira, ele teria que estar botando 60%, 70%, 48% lá em cima. Ele não teria que tirar botar os 30% de aumento. Então ele sempre se ferra. Sim. Não adianta. Margem de contribuição é algo obrigatório para o empreendedor. Sim. Tá? Por isso que a gente tem que vender sabendo isso. Sim. Vender não é só ofertar, não. Sim. Se você é um vendedor que não faz conta, cara, você está no país de Alice, ou está na Disneylândia. É por isso que as pessoas vendem e mesmo assim quebra, né? É por isso. Exatamente. Ou porque gere mal o lucro, ou porque muitas vezes não tem lucro. Sim.
pensa que está tendo lucro. Sejam muito bem acolhidos ao SAF Pet Memorial. Esse espaço foi criado com muito carinho, com muito respeito e com um propósito muito especial. Cuidar de você e da sua família no momento de despedida do seu pet. Por isso aqui, cada detalhe importa. Cada ambiente foi pensado e planejado para dar uma despedida digna para o seu pet e acolher a sua família. E é claro que nós temos uma equipe para te atender de forma 100% humanizada. Sinta-se acolhido por todos nós. Estamos preparados para receber você aqui. Agora estamos aqui no centro da cidade, na rua Augusto Spinelli, onde fica localizada a Inove Cursos. Vem comigo! Agora acompanhe com a gente, conheça nossas salas onde tudo acontece, começando com a turma de Design de Sobrancelhas, um curso completo onde os alunos aprendem na prática todas as técnicas. Temos também o curso de maquiagem profissional. Temos o curso de massoterapia com técnicas de massagem modeladoras e relaxantes, curso de limpeza de pele com tratamentos faciais e o curso de lash design. E não paramos por aí, agora vamos mostrar a sala do curso de manicure master, um curso que pega do básico ao avançado com técnicas de cutilagem, esmaltação, spa e plástica dos pés e nail design. Temos o curso de barbeiro profissional que aprende todas as técnicas de corte, curso de cabeleireiro completo que pega do básico até o avançado, curso de tranças afro e o curso de administração, que é onde você aprende a gerenciar o seu próprio negócio, finalizando com o curso de informática. Inove Cursos, sua escola de profissões. Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões, em Nova Friburgo, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões. Também trazemos agregados, desde camas box e cabeceiras até travesseiros e colchonetes de alta qualidade, além de sofás lindos e aconchegantes. Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos 2 anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas, e a loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPOP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Braune, 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 98104-8348 e 98104-9914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, @sonecacolchões.nf. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. Nascida há mais de 20 anos, a Free Online segue com o propósito de trazer tecnologia para uma vida melhor, para que empresas prosperem e pessoas sejam felizes. Com mais de 100 mil usuários, 30 mil clientes e seus mais de 150 colaboradores, a Free Online acredita e investe em pessoas e tecnologia aqui em nossa região. Somos 100% daqui, 100% focados no respeito ao consumidor e com forte viés social. Nosso projeto Casa atua há anos com crianças que diariamente, no contraturno escolar, acessam diversas oficinas e tem garantido uma refeição e um lanche diário, além de reforço escolar. Quando você escolhe Free Online, você escolhe muito mais que a melhor tecnologia ou os melhores preços e ofertas. Você escolhe desenvolver empregos em sua cidade, escolhe uma vida melhor para a próxima geração e escolhe, como nós, trazer felicidade à sua volta. Por isso dizemos sempre, Free Online. Você feliz. Eu vou te falar, Thiago, isso é simples de aprender, isso é fácil de aprender. A metodologia da Mululo, a gente consegue ensinar isso para qualquer nível de empreendedor. Você não precisa ter pós-graduação, você precisa saber somar, dividir, multiplicar e diminuir. Só.
Até porque as ferramentas que a gente tem já te dão essa capacidade de fazer isso. Sim. Tá? Então é muito simples de fazer. Isso não é bicho de 7 cabeças. Ok? E, será que eu estou pronto para aprender isso? Qualquer um que sabe dar troco tem condição de aprender isso. Até porque é uma metodologia estruturada, fácil de aprender. Tá? Então isso não é um grande segredo, não. Isso é velho, tá, Thiago? Sim. Isso é velho. É porque no Brasil o conhecimento ficou retido em certos grupos por muito tempo. Sim. Né? E hoje, com a internet usando o lado bom dela, isso tem ajudado bastante as pessoas. Sim. Ok? Ok. Mas na nossa cidade, você tem um centro de desenvolvimento de negócios, que é onde a gente trabalha, que é a Muluricia, que vai te amparar totalmente para você fazer precificação, análise comercial, aprender a vender, trabalhar o financeiro do seu negócio, montar a equipe comercial. Nossa, a gente faz isso há muito tempo. Legal, legal. E acaba que essa mentoria gratuita que vocês promovem é uma porta de entrada também para a pessoa poder conhecer o trabalho de vocês e vocês também poderem saber se vocês conseguem ajudar naquele momento aquele empreendedor, porque eu acredito que seja uma estrada de mão de via dupla, né? Tanto para o empreendedor conhecer a metodologia da Molulo, quanto vocês entenderem a realidade do empresário. Né? Thiago, o que você falou é perfeito. É uma metodologia que é simples de aprender. Né? Aprender a olhar para o seu negócio, principalmente quando está começando, é muito simples. Okay? O problema é você quer. Você está afim de pagar esse preço, de determinar tempo para aprender isso, né? Fazer o que você não está acostumado a fazer dentro do seu negócio, mudar sua rotina, mudar comportamento. Esse é o grande segredo de quem cresce e de quem não quer crescer. Não é um conhecimento, porque se eu tiver conhecimento e você também, mas você não aplica e eu aplico, ou vice-versa, cara, alguém aqui vai desistir. Tá? E o que você falou é fundamental. A mentoria gratuita, você falou assim, vocês vão olhar o que o cliente está errando, né? É mais do que isso a mentoria gratuita da Molulo. A mentoria gratuita da Molulo, além de você olhar o erro, né? Que é algo comum, né? A Molulo está sempre estudando, aprendendo, para não incorrer sobre isso, porque a gente também erra. E para a gente ensinar, a gente tem que estar sempre corrigindo. Tá? Senão a gente não se sente íntegro para ensinar. Cara, quando a gente olha e diagnostica um problema nesse tempo de mentoria gratuita, a gente soluciona com o cliente, tá? A gente dá a solução para aquele assunto que foi levado como tema da mentoria gratuita. Então você não sai com o problema diagnosticado. Você sai com N soluções para resolver aquele problema. Então é uma forma de a gente ajudar a comunidade, ajudar a região com o desenvolvimento integrativo que é econômico, para gerar o que é responsabilidade social. Essa é uma das responsabilidades sociais da Molulo. Legal. Né? Já são mais de 1.500 mentorias gratuitas, ok? Nossa. É muita gente. E, cara, e outra coisa, a gente não faz venda dentro desse trabalho. Esse é um trabalho que a gente está proibido de fazer venda. Tem muita gente que fala, cara, mas quanto é para te contratar? Hoje não. Hoje é a nossa entrega. Se você quiser marcar, beleza. A gente não vai te oferecer nada. Nada. Absolutamente nada. A gente faz questão de fazer isso. Tá? Seja isso quando a gente fala de Instagram, mídia social, quando a gente fala de venda, finanças, gestão de equipe, liderança, RH, que hoje a gente monta um trabalho todo de RH para dentro de uma empresa. Tá? A gente tem gente qualificada e pós-graduada nessa área também. Então, quando a gente, na minha equipe, tá? Na minha equipe não, porque líder não é dono de equipe, né? O líder faz parte da equipe. Tá? Na equipe da Molulo, a gente tem pessoas qualificadíssimas para isso. Então, quando a gente faz a mentoria gratuita, é realmente com o intuito de ajudar. A gente é proibido, qualquer um que faça essa mentoria com você, de te ofertar qualquer coisa ou de abrir uma oferta de venda dentro do tempo da mentoria gratuita. É realmente para você falar assim, cara, eu tô com esse problema, não sei como resolve, o que eu posso fazer? Ó, presta atenção, se você fizer isso, como é que você está fazendo isso? Você pode pensar nisso. O que você pode fazer agora? Que está na sua mão. E outra coisa, são soluções que às vezes a pessoa vai buscar fora coisas mirabolantes. Cara, quanto mais simples... Na verdade, vou melhorar essa fala. Quanto mais simples, mais perto do certo. Tá? Se você não consegue correr, quanto mais saltar.
ok? Então Ok. aprende a andar, ok? Depois você acelera. Depois você acelera o passo, depois você começa a correr, daqui a pouco trotar, daqui a pouco você corre, daqui a pouco você tá pulando, tá? Daqui a pouco você tá na Olimpíada. Mas primeiro, cara, você tem que virar na cama, engatinhar, ficar em pé, andar. Então, não adianta você fazer coisas mirabolantes, tá? Às vezes tem soluções muito fáceis dentro do negócio que a pessoa não enxerga. Mas, pô, são mais de 3.500 negócios, né, ajudados ou mentorados, né, na verdade, da Mululo, fora as mentorias gratuitas, fora os N cursos que a gente já fez. Então, a gente já impactou aí mais de 100 mil pessoas tranquilamente. São mais de 25 anos trabalhando fazendo isso, tá? Tanto na área pública quanto na área privada. Então, e outra coisa pra você ter uma ideia, a área pública, a gente faz doação, a gente não cobra, tá? Todos os trabalhos que a Mululo foi solicitada a fazer na gestão pública, tá? Quando o órgão público nos chama, a gente faz como doação para desenvolvimento local. Legal. Tá? Esse é um compromisso nosso que a gente tem, assim, que a gente abraça isso muito. Ok? Legal. Então, cara, você falando desse tema, esse tema é fundamental. A mentoria gratuita é um grande impulso. Tem vários depoimentos no nosso Instagram de gente que fez em todo o país, cara. Hoje a gente está já fizemos em mais de 16 estados. Sim. Com Né? o online tem essa possibilidade. O online, né? pô, é maravilhoso. Maravilhoso. Né? A gente não faz nada. A gente tem uma ferramenta que a gente usa o Zoom. É o Zoom profissional. Né? Então, é tudo muito seguro. Tá? Porque a gente sabe que muitas informações são sigilosas. A gente tem um pacto de sigilo absurdo. Esse é um dos segredos da Mululo. Tá? Porque o empresário é uma pessoa muito sozinha, muito solitária. Sim. Então ele tem que falar de alguns temas que ele não pode falar, às vezes, nem na família, porque ele não vai ser compreendido, e muito menos com a equipe. É verdade. Tá? Porque depende do grau de maturidade e com quem ele está falando. Sim. Então, se o empresário falar que está com problema financeiro de caixa, muita gente da equipe dele vai falar assim, vou embora que isso aqui está quebrando. Sim. Ele não sabe que aquilo ali é a rotina do empresário. Sim. E se ele falar que está ganhando muito, que o mês foi maravilhoso, muita gente fala assim, está nadando em dinheiro. Mas ele não sabe que os últimos 3 meses foram péssimos para ele. Então ele tem que recuperar o capital. Deu para entender? Deu. Então, e se ele chega em casa e a esposa ou os familiares não conhecem o negócio dele a fundo, ele vai ser julgado. Sim. Se eu fosse você, eu fazia isso. Por que você não faz aquilo? Só que isso não está no contexto dele. Sim. Então, a gente tem um pacto de sigilo assim absurdo com o empresário. Legal. Absurdo. Legal. Isso que você está falando é até um tema de discussão nesse meio empresarial, principalmente na internet, né, que tudo acaba virando de discussão sobre se o CEO, né, se a pessoa que tem a questão de tomar decisões da empresa, se ele tem que ter uma sala separada ou a sala dele tem que ser no meio da equipe, né? Momentos, e né? aí tem pessoas que falam, não, o CEO ele tem que estar no meio da equipe e decidir as coisas no meio da equipe. E outros falam, não, ele precisa ter um lugar estratégico separado, justamente dentro do que você falou. Talvez a equipe não está preparada para ouvir as coisas que ele decide ali. Então, na verdade, ele precisa ter 2 ambientes. Né? É um no cravo, outro na ferradura, senão você machuca o animal. Não é assim que a gente faz o cavalo? Quando a gente vai ferrar o cavalo, botar a ferradura, senão você machuca a pata do animal. Então você tem que saber como trabalhar. Então tem momentos para você estar dentro do seu time, dentro da operação, e tem momentos que você tem que estar lá de fora. Entendi. Tá? Porque seu time às vezes não vai entender certas estratégias. E nem pode, Thiago. Senão tinha um monte... Desculpa. Eu falo muito, né? Senão tua empresa tinha um monte de CEO, CFO, que é a parte financeira. Você tinha um monte de profissional. Todo mundo era CEO, CFO. Não, financeira com todo mundo aqui, todo mundo sabe. Então, algumas decisões, você tem... É igualzinho, cara, do seu corpo humano. Você tem um cérebro, mas você tem a coluna, né, a medula espinhal, que toma algumas decisões que não vão mais no cérebro. Ok? Então, o cérebro, ele vai delegando. Mas ele não pode delegar tudo. Vê se sua coluna pensa. Sua coluna não pensa, não, filho. Quem pensa é aqui, ó. Agora, você está caminhando, você está dirigindo, né? O arco reflexo de dirigir não vai nem no cérebro mais. No início, para aprender, vai. Depois ele delega, ó. Pode passar aí até a medula só, porque ele já sabe o que tem que fazer. Ele vai tirando a carga. Sim.
Então o CEO, ele vai trabalhando, ele vai criando maturidade dentro da empresa. Mas ele não pode falar certas coisas. Não. O CEO, ele cuida do estratégico para que o tático seja bem feito pela liderança, para que o operacional na ponta trabalhe tudo o que ele quer. Ok? E um CEO inteligente, ele ouve a equipe. Só que o CEO é o cara que está muito ligado na operação. Tá? O CFO, ele está muito ligado na gestão financeira. Ok? E existem outras siglas, não vou nem falar aqui, mas tem mais umas 4 ou 5. Empresas grandes não tem só um CEO, tem um conselho. Legal. Tá? Então, mas se você não é um CEO, você é um líder, né? Tem 2 pessoas que trabalham com você, você não é um líder. Uhum. Tá? Você não está no título de CEO, ok? Sim. Você está no título de liderança. Sim. CEO é uma coisa mais complexa. Sim. Mas você tem que delegar. Se ficar tudo nas tuas costas, se você for o cara que... Se você não criar talentos ali dentro e confiabilidade, no final das contas, cara, você vai segurar um peso que você não dá conta. Sim. Uma dor que essas pessoas que acabam tendo que se virar líderes, né? Ser um líder, é ficar na mão da mão de obra. Como que isso pode ser feito de uma forma mais saudável da pessoa falar assim, não, eu tô na mão do cara aqui e ele tem dificuldade até para demitir. Então, esse é o problema. Cara, se você... A gente vai falar de cultura. Tá. Se você tiver uma cultura básica no início do seu negócio, olha só, a gente aglomera em volta da gente aquilo que a gente atrai. Uhum. Se você tem uma cultura que permite tudo porque o cara vende muito, esse cara vai mandar na sua venda. As pessoas falam, mas ele é um ótimo vendedor. A gente quer ótimos profissionais. Por que você não acha no mercado? Porque você não tem cultura. Então, quem entra na tua empresa, ele não sabe o que ele está fazendo, como tem que ser feito, para que tem que ser feito e quem é que realmente tem que ser agradado na tua empresa, que é o seu cliente. Uhum. Então, ele vai lá, faz uma função e benção. Na verdade, você já foi em alguma... Você tem alguma religião? Eu tenho. Tem. Então, certamente, para você pertencer a uma religião, tem uma doutrina, Sim. que eu vou chamar de cultura. Uhum. Ok? Aqui pode isso, isso, isso. Aqui não pode. Você está lá obrigado? Não. Então, se você for chamar a atenção porque você não está tendo uma conduta dentro do espectro da cultura religiosa que você está se doutrinando, você vai ficar chateado? Não. Tá tudo certo. Não está claro? Uhum. Cara, aqui a gente quer pessoas assim, 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 porque a palavra de Deus prega isso, isso, isso no nosso entendimento. Uhum. Meu irmão, você está lá obrigado? Não, então não adianta. Então você sai, pô. E muitas doutrinas são bem rígidas. Não são? São. Você não tem a escola dominical, Sim. você não tem a catequese, o catecismo, cada religião tem um nome. Uhum. Desde que você entra naquilo, como família, aquilo já vai te educando. A cultura tem que ser pregada. O líder tem que pregar a cultura. Ele é ótimo vendedor, mas ele atrasa, ele não ajuda as pessoas fora da minha equipe. Eu não quero esse cara. Eu vou treinar pessoas para elas serem boas, mas primeiro tem que ser gente. Tem que ter valores e princípios que estejam adequados. Ah, ele é ótimo vendedor, mas ele dá comissão, ele faz o preço que ele quer, ele vende quando ele quer. Se ele tiver de mau humor, ele não vem na empresa. Se o Flamengo perder, o Fluminense ganhar, obrigado, ele não vai à empresa porque ele ficou chateadinho. E você aceita, por quê? Porque ele vende 50%, 70% dos outros 20% que vendem. Quem criou isso? Isso também é uma cultura. Cultura, irmão, se ela é boa ou ruim, você tem a sua cultura. E sabe quem é que estimula e prega a cultura? É o dono. Tudo que a gente paga de preço alto, de aceitar e ficar refém de certas pessoas na sua empresa, ou na nossa empresa, é responsabilidade nossa. Nós começamos assim. Muitas vezes as empresas me chamam para quebrar a cultura. Permissiva, refenizante, postergativa, tudo fica para depois. Sim. Isso choca? Choca. Vai perder gente? Vai. Não querendo te cortar. Eu prefiro perder gente do que perder cliente.
É isso que eu ia pegar, é nisso que você tá falando. Então já teve casos Vários. que você chegou numa empresa e quem tava lá não tinha como recuperar. Tem que trazer gente nova, porque quem tá aqui não vai conseguir se adaptar a essa cultura. Só que eu vou falar isso pro cara, ele vai perceber. Ele percebe. Entendi. Porque quando ele muda a cultura, o time, quem tava junto, realmente, se mostra. E quem é contra, também se mostra. Entendi. Então, na verdade, ele não precisa demitir ninguém. As pessoas pedem pra sair. Só que se você tiver uma cultura forte desde o início, quem fica é quem quer ficar ali, cara. Porque o cara entra, não é pra ele, o que ele faz? Você vai no aniversário, foi convidado, tá? Chega lá, você é mal recepcionado, bababá. Você fica. Não. Mas se chegar lá, tiver, você usa álcool, você usa droga, você não respeita o ambiente, tá? E todo mundo te aceitar, você fica. Fica. Porque lá é o seu ambiente, cara. Mas tá bom pra você. Quando o ambiente cultural muda, quem não se adapta, na verdade, ele não se adapta, ele não se aceita. Ele não se aceita. Por quê? Porque ele quer uma liberdade que ele tinha antes. Sim. Só que olha só, se você quer uma empresa com a sua cultura e você não é dono dela, sai da empresa e cria a sua. Aqui, todo mundo pode trabalhar de short, pode trabalhar bebendo cerveja na hora do trabalho, vodka, uísque. Aqui pode todo mundo estar jogando porrinha na hora do cliente chegar. Cara, top! Vai ter cliente pra isso. Quer apostar? Pô, achei maneiro esse modelo. Vai ficar lá, ele vai se enquadrar. Agora, você querer fazer isso na minha empresa, que eu quero que você venha uniformizado, que eu quero que você venha entendendo que nós temos que fazer tudo bem, não por causa da gente, mas é porque o cliente é que bota o dinheiro dentro da empresa e é desse dinheiro que vem o nosso sustento. Eu quero pessoas aqui que estejam prontas para ajudar o outro e não competir, ficar competindo com o outro. Tá? Você precisa competir com você mesmo. Com o outro, não. Cara, pessoas que entendam as diferenças, parem de julgar e comecem a trabalhar. Porque cada um tem um talento específico. Cara, você vai mandar na minha cultura? Não. Não. Mas quando o empresário não tem essa formação, né, ele não entende o que é liderar, ele começa a ficar com medo de quê? De ser grosso. Ao invés dele entender que ele tem que ser assertivo, ele acha que está sendo grosso. Ele acha... e outra coisa, quanto mais tempo passa, pior é a coleção de medos que fica na cabeça do empresário. Se eu perder esse cara, eu tô morto. Se esse cara me largar, eu tô morto. Então vou deixar fazer tudo o que ele quer. Um belo dia, o cara tem um acidente e morre, ou ele te troca. Aí você vai ver que no final das contas, você não morreu. Deu um jeito. São ciclos. Na vida eu preciso encerrar ciclos. E se você se lembrar bem, tinha amizades que andavam com você quando você tinha 14, 15 anos que não te largavam. É verdade. Hoje, você não sabe nem onde está. Na época da escola, lembra? São ciclos, claro. É pra vida toda. São ciclos. Então, o que acontece quando você tem uma cultura frágil? Você que criou essa cultura vira refém dela mesma. Então você fica com medo de dar um passo. A equipe faz motim. Motim. Para todo mundo, então. Irmão, quem na verdade, criou esse monstrinho foi quem? Foi o líder mesmo, né? Foi o líder. Mesmo. Nós criamos os nossos monstros. Sim. Tá? Uma empresa, ela é feita para dar lucro, Thiago. Seja para ajudar você, sua família, quem está lá gerando renda para você, junto com você, sua equipe, né? Que é o seu primeiro cliente. Seu primeiro cliente é a sua equipe interna. Tá? Esses caras têm que ser valorizados. E depois o cliente que procura você para resolver a vida dele. Com aquilo que você entrega. Através de uma oferta de venda. Claro. Se você não entender esse princípio básico, sua empresa vai virar uma casa de mãe Joana. Tá tudo bem se você concorda com isso. O ruim é quando você não sabe o que fazer porque você não concorda com aquilo que você criou.
Não, na minha empresa, cara, tem empresas que são assim, tem culturas assim, extremamente abertas e funcionam muito bem. É raro? É. Qual modelo que é melhor? Aquilo que funciona bem, que dá lucro. Sim. Ok? Sim. Não, aqui a gente tem uma cultura forte, mas todo mundo pode vir de short. Parabéns. Não tem uniforme. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo... Cara, todo mundo tá feliz, estamos realizados, ganhando dinheiro pra caramba. Estamos ajudando gente aberta. Ótimo. Ótimo, bora. Agora, tem cultura que todo mundo vem de uniforme, tá todo mundo feliz. Então a cultura é uma mescla de comportamentos baseados em valores, princípios, que você quer que sejam perpetuados. É o seu legado. Sim. Então, Ori, pelo que eu entendi é o seguinte. Se a empresa tem essa cultura mais livre, a pessoa vai de short, tem uma questão mais livre. Se chega um cara que fala assim, não, eu tenho que vir de roupa social, uniformizado. Se esse cara entra na equipe e começa a gerar incômodo, também tá errado. Porque a cultura da empresa Não é já essa. Entendi. E como é que eu resolvo isso? Recrutamento e seleção. Sim. Pegar as pessoas que têm o estilo ali da... Recrutamento e seleção. Ali eu traço Interessante. quais são os cargos que eu tenho, quais são as prerrogativas, né, e atributos desse cargo e como esse cargo tem que funcionar. Legal. Se eu entender isso, eu contrato muito melhor. Legal. Ok? Outra coisa que as pessoas também... E outra coisa, contrato de experiência. Tu vai ficar 3 meses. Uhum. Vamos ver como é que você funciona. Sim, Avaliação de 10 em 10 dias, de 5 em 5 dias. sim. Você já vai olhar pro cara e falar assim, meu irmão. Então, é o que a gente chama de onboard. O cara vai embarcar na tua empresa. Uhum. Cara, você quando entra no avião, eles olham pra tua cara em várias línguas e falam, isso pode, isso não pode. Uhum. Você não decola o avião sem você botar o cinto nem a pau. Todo mundo. Nem a pau. Você pode ficar em cima do banco protestando, ele não decola. Não quer? Pega a Polícia Federal e bota pra fora. Você já viu isso várias vezes na internet. Já. O que é aquilo? Cultura. Cultura. Se não, meu irmão, você perde o controle. Ninguém acessa a sala do comandante da aeronave. Só como comissário de bordo. E quando o troço tá feio. Fora isso, filhão, você não abre. Nem a pau. E acabou. Quer viajar? É assim. Agora, se tiver uma companhia que você fica de cabeça pra baixo na poltrona na hora de decolar e você dá 4 capotadas pra trás, cara, você gosta de aventura? Vai pra lá, porra. Problema nenhum, cara, não tem problema. Isso é uma coisa legal. Que bom que você gosta disso. Você gosta de aventura? Vai lá. Agora, pô, eu criei a empresa, eu criei a cultura. Você que vai mandar na minha empresa, irmão? Não. Ué, monta a tua empresa, cara, e cria a tua cultura. Não tem cultura certa nem errada, tem cultura. Certo. Agora, o que é errado e certo? Quando a cultura não está funcionando, você não consegue trabalhar por causa da cultura errada. Sim. Ah, mas os meus funcionários... Não, o problema não está fora. O problema está na liderança. Ok? Ok. Não adianta você ficar culpando que seu funcionário quer entrar de terno onde você só trabalha de short. Você tem uma fábrica de prancha de surf e você só vende em praia. Aí entra lá um cara todo engomado que adora o teu terno e vai trabalhar de terno. Meu irmão, se isso não for uma estratégia comercial autorizada pela empresa, ele tá fora, porque ele tinha que estar de short quadriculado e camisa de Havaí. É, regata. Não, camisão, sou, todo estampado, tô de férias, igual essas Curaçao, Aruba, vamos passear. E de preferência aquele colar aqui, ó. De Havaiano. Meu irmão, esse é o meu uniforme, cara. É a cultura. Meu irmão, você não vende produto financeiro, você vende prancha. Você vende marcas que se relacionam com o ambiente de praia, surf, ar livre, esporte radical, onda. Você não pode estar aqui... Não, mas ele é ótimo vendedor, ele vende a beça. Cara, ele vai dar mau exemplo. Você vai mostrar que só bater de frente ele passa por cima da sua cultura. Mas ele vende a beça. Eu não quero esse cara que vende a beça. Eu quero um cara que seja um ser humano que atenda aos valores dele e da empresa e que aprenda a vender a beça. Muito bom, muito bom. Ari, passa rápido demais 1 hora de conversa, voa. Ainda mais gente conversando entre amigos, aí que voa rápido mesmo, né?
pra gente finalizar o nosso podcast. Só para fechar. Tá. 1 minuto. É por isso que no Brasil, não tem mão de obra. Cara, você vai ter que aprender a montar uma pequena escolinha dentro do seu negócio. Tá. Botar estagiário. As grandes empresas fazem isso, trainee. Você vai ter que aprender a fazer isso. Confecções inteligentes, estratégicas, tem. Tem lá uma oficina onde ela bota 20 pessoas, faz parceria com o FAETEC, com um monte de coisa, um monte de órgão, leva lá para dentro, e depois ali ela seleciona os talentos. Então, hoje em dia, você vai ter que pensar de outra maneira. Tá? E com a nova reforma tributária, você vai ter que investir no seu negócio. Porque se você distribuir muito lucro, você vai pagar uma fortuna. Então, você precisa investir para parte desse lucro ir para dentro do seu negócio. Senão, vai virar imposto. Ok? Ok. Interessante, muito bom. A última questão que eu ia trazer aqui é uma questão de ensinamento também, do que você não pode fazer com sua carteira de cliente. O que para você ter um bom relacionamento com o seu cliente, porque a gente falou do relacionamento da equipe interna, mas também com o relacionamento com o cliente. O que você não pode fazer com o cliente? Então, cara, cultura é uma coisa fundamental. Tanto a cultura interna para o cliente interno, que é a sua equipe, e o seu cliente também tem que entender qual é o modelo do seu negócio. Ok? Você pode ajudar o seu cliente de várias maneiras. Você só não pode criar uma falsa sensação, tá? Que lá ele vai fazer do jeito que ele quer. Vamos supor que você tem um restaurante muito concorrido e só reserve mesa por 2 horas. Tá? Então quer dizer que Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia do Pai, da Mãe, Natal, Ano Novo, Ceia, tá? Nesses períodos festivos, você só consiga reservar a mesa no máximo por 2 horas. Então você pode entrar às 5 e acabar às 7, a outra família entra às 7 e 5, tem que arrumar a mesa. E sai às 8 e 5, a outra entra às 9 e 10 da noite e vai até 1 da manhã. Se você deixar o seu cliente fazer o que ele quer, você vai também ter problema. Então, uma coisa legal de você trabalhar com o seu cliente é mostrar para o seu cliente os limites que você consegue atender ele muito bem. A partir daí, você pode fazer isso de maneira improvisada, algumas vezes, sempre, dizendo para ele que nem sempre isso vai ser possível. Ok? Senão você vai mentir para o seu cliente, tá? Porque ele vai começar, depois ele vai fazer uma propaganda que você não consegue manter. Ok? Pô, ele te entrega, só atende delivery. Só atende delivery. Aí ele entra lá dentro, leva a mulher dele para namorar, bater um papo e senta lá e acaba tomando uma cerveja dentro do seu estabelecimento que você abriu, que era sua para você tomar. Todo dia, se ele fizer isso, quando ele for lá, ele está alterando o teu modelo de negócio. Daqui a pouco tem 5 lá dentro. Você tem espaço para isso? Não. Então, ó, hoje... vou sentar e... cara, não pode. Infelizmente... Por isso que é difícil, quando você abre uma exceção para o ser humano, ele se sente com a expectativa lá em cima. Se você romper isso, você tem que tomar muito cuidado. Então é importante você situar que tipo de cliente você quer. Tá? Que tipo de cliente você quer. Outra coisa, não minta para o seu cliente. Converse com o seu cliente. Explique as limitações. Outra coisa, responde ao seu cliente o mais rápido possível. Mesmo que você não consiga entregar aquilo o mais rápido possível. As pessoas têm medo de quê? De conversar. Não, o cliente me pediu um troço que eu só posso dar daqui a 15 dias. Então converse imediatamente quando ele te pediu. Olha, você está me pedindo algo extra, eu tenho todo o carinho do mundo, eu quero te atender de qualquer maneira, mas o meu limite de mercado para entregar isso aqui é 15 dias. Eu dou 16, 17, eu não falo 15. Se eu te entregar com antes, vai ser um milagre. Tá? Então, bota 20. Ok? Mas antes de 20 dias, o risco de não te entregar é 100%. Você não quer comprar com outro? Não, quero só com você, porque você, eu sei que o que vier vale a pena. Cara, na verdade, ele quer isso. O problema é que a gente quer se esquivar. Quem tem um negócio tem problema para resolver todo dia. É matar um leão por dia. Então, conversa com o seu cliente. Muitas das vezes a urgência dele é o medo de ser abandonado. Por quê? Porque ele sabe que você leva 1 ano para falar com ele. Tu entrega até boa, mas você não dá atenção a ele. Cara,
A atenção é mais importante do que o atendimento no início, no final das contas, porque você diminui a ansiedade. Você baixa a ansiedade do seu cliente. Fala, cara, meu limite para te entregar é esse aqui, mas eu tenho certeza que nessa data eu vou te entregar. Cara, ele já dorme em paz, já planejou. Agora, ele não sabe se você entrega, você não fala para ele. Aí quando chega, você fala assim, chegou, você quer? Não, já peguei com outro. Cara, é desigual, por isso que eu não compro. Quem agiu inconforme foi você. Conversa com o seu cliente, cria um canal de conversa. Explica para ele qual é a sua capacidade real. Tá? E nunca dê o prazo certo em cima do limite. Sempre dê um prazo maior. Porque se der ruim, você tem tempo de recorrer. Se der bom, estou falando uma gíria aqui, se acontecer dentro do prazo, você está bem. Quando você vai comprar, por exemplo, uma marca famosa, tipo uma Apple, por exemplo, ela não te dá um dia para entregar na sua casa. Ela te dá tantos dias úteis, mas com 2 dias está na tua casa. Aí ela gera uma expectativa absurda. Ela já sabe disso, mas se der algum problema na operação, Sim. o que acontece? Nada. Sim. Eu tenho 30 dias. O próprio Mercado Livre faz isso, né? Lógico, cara. Exatamente. Chega sempre antes, já viu? Às Chega vezes, sempre nossa, antes. já chegou. Aham. É sempre essa expectativa. Então, eu prefiro criar uma expectativa de chegar antes do que uma expectativa de chegar atrasado. Aham. Ok? Sim. Então, converse com o seu cliente. Sim. Converse com o seu cliente. Sim. Então, se você não tem um canal aberto para conversar com o seu cliente, você tem problema. Se você demora demais a atender seu cliente, cara, você tem uma pizzaria, você não pode levar 30 minutos para atender esse cara. Ah, mas eu não tenho braço. Então, contrata uma pessoa para ficar no headphone o dia inteiro, falando durante o período aberto. Por que você deixa de vender? Paga ela de freelance muito, muito fácil. Porque tu quer esperar meia hora? Não. 3 crianças em casa de um casal de amigos, mais 2 que vieram, mais os seus 2 filhos. 15 pessoas na sua casa. A criançada gemendo, quer pizza, o outro quer batata ranfo, o outro quer hambúrguer. Aí você liga para um lugar que vende isso tudo. Você aguenta esperar meia hora? Não. De forma alguma. Aguenta? Você passa. Você fica doido, não fica? Uhum. Esse de forma alguma é o que a gente pensa, já viu? Uhum. Aí você vai fazer o quê? A do No Ar Podcast é muito boa, mas eu vou comprar no Pokémon ali. Uhum. Por quê? Porque ele te atendeu em 2 minutos, cara. Exatamente. Ah, mas ele nem tem cliente. Exato. Então você vai perder pro cara que às vezes não tem cliente, é pior que você. Cara, se você abrir um canal de comunicação, mantenha o canal aberto. Não adianta. Você atende pelo WhatsApp? Atendo. Quanto tempo leva? 40 minutos. Irmão, você não atende pelo WhatsApp, sinto te informar. Já tem pesquisa que o cara em 5 minutos, se você atender um cara nos primeiros 5 minutos, você eleva em 27 vezes a capacidade de vender para ele. Passou de meia hora, isso cai drasticamente para menos 20%, 30%, 200%. Daqui a pouco você não vende mais para ele. Sem dúvida. Ok? Então, seu negócio é o quê? Seu negócio é pizza. É papum. Pode levar 1h30 para entregar. Sim. Combinado não é caro. Sim. É. Eu só posso te entregar com 1h30. Não, mas eu só gosto da sua. Uhum. Pode levar 2 horas. Uhum. Agora, eu não consigo falar com você? Sim. Ah, mas aí vai ficar caro. O que você está perdendo de cliente é absurdamente maior de prejuízo do que você botar uma pessoa ali para atender. Ah, não posso pagar 4 horas de atendimento. Qual a hora de pico? De tanto a tanto eu não dou conta. Então só contrata para essas 2 horas. Treina ela. Todo dia que abrir, ela tá ali. Esse dia ela não teve ninguém. Eu pensei que ia dar um monte, não deu. Não interessa. Isso está no custo. Se você calcular a quantidade de pizza que você paga por mês, que você gasta por mês, que você faz por mês, você pode diluir essas horas ali, dar centavos. Ou começa a calcular a quantidade de gente insatisfeita com a demora do seu atendimento. Isso dá fortuna, isso não dá centavo, não, isso dá uma fortuna. Você perde 10 clientes por semana, em 4 semanas você perde quanto? Um sábado lotado você não dá conta. É verdade. Você perde quantos? É verdade. Não pode pagar R$1.000 extra pro cara, R$800 pro cara, que vai valer 2 horas só. Pô, pelo amor de Deus, isso é básico. Só que o que é isso? O cara, quando está muito na operação, ele não enxerga mais o negócio. Ele vira o cara que recebe, o cara que entrega e o cara que faz a pizza. Ele precisa sair disso. E se bobear, ele sai de moto ainda para entregar. Tem fase que dá certo. Começou a ter muita gente, você tem que crescer no modelo. Sim. Tem fase para ser esse cara, tá? Aham.
É o cara que joga sozinho nas 11 posições no jogo de futebol. O começo é sempre assim. É. Né? Cara, você tem que ser do operacional. Tem, mas você tem que ter perna. Sim. Tá? Senão você não faz nem uma coisa nem outra. Agora você tem que ser progressivo. Hoje eu tô 200% no operacional, agora eu tô 100, agora eu tô 95, 85. Opa! Senão você vai ficar doido, né? Sim, verdade. Já pensou se tivesse que estar aqui me entrevistando, tá ali no estúdio, no OBS, você não tem equipe? Como? Como é que é o nome dele? É o William? Você não tem o cara aqui, ó? Tudo bem? Pô, se não tivesse o cara aqui, como é que você ia fazer? Não tem como. Ia ficar uma zona isso aqui, né? Ia colocar um notebook aqui. Mas no começo, você já deve ter ficado aqui de cabeça pra baixo fazendo as coisas. Principalmente Thalia, né? Tinha esposa que ajudava bastante, né? Tem, né? Só que, minha sócia. Então é assim, irmão. Negócio é evolução. Você tem que estar sempre procurando. E outra coisa, procura conhecimento com quem realmente é de verdade. Sim. A internet tá cheio de gente, cara. Fake, né? Fake, mas muita coisa. Entendeu? E outra coisa, os conceitos também que funciona muito bem no papel. Cara, pega a gente que veio do campo de batalha, que conhece, entendeu? Sim. A gente conhece todos os nichos de negócio. Sim. Eu já peguei mentorado porque ele queria ganhar muito mais, já estava ganhando bem, e peguei mentorado que não estava ganhando nada, perdido, e que virou o jogo. Queria vender as coisas e trabalhar para os outros. Exatamente, só que... Então, a gente tem essa experiência real, né? Às vezes o cara tá tirando foto de uma McLaren lá, mas a McLaren é alugada, pô. É verdade. Tá? Tem gente que aluga resort, né, para final de semana, só que ele tira muitas fotos. Parece que é a casa dele. E aí ele vai postando durante o mês, e aí a pessoa acha que tá todo dia ali. Nós estamos vendo uma série de enganos que tem vindo à tona. Tanto com pregadores, né? Como bancos que te ofertam 120% de CDC. 200%, cara, ninguém tem essa liquidez, não consegue. Esse dinheiro tem que ser bancado de outra maneira. Não adianta. No mercado em que você não leva as coisas a sério, o que é fácil vira algo muito fácil de se ir também. Sim. O que vem fácil, vai fácil. Sim. Ninguém consegue, é só fazer conta. Então, cuidado com isso. Cuidado com essas super ofertas, super opções, né? Alguma coisa que tá acontecendo, tá? Se eu tô te pagando mais 20%, que um banco gigante já fez a conta e não consegue te pagar, como é que você vai comprar de algo que é pequeno e consegue fornecer? É verdade. Alguma coisa tem, cara. Verdade. Cuidado. Esmola demais. Cara, tem um ditado, esses ditados populares eu amo. O santo tem que desconfiar. É esmola demais. Tu vai me pedir algo em troca, né? E outra coisa, o Fundo Garantidor de Crédito no Brasil, ele já não está aguentando mais. Ele tem 80 bilhões de reserva. Esses últimos bancos aí que deram problema já estão com mais, pelas novas informações, já estão acometendo mais de 50 bilhões. Daqui a pouco, o Fundo Garantidor vai ter problema para te garantir. Que nenhum desses bancos grandes dê problema, né? Que aí o problema fica bem maior ainda, Esse é um né? dos erros do empreendedor. Sabe o que é? Procurar atalhos. Muito fáceis. É verdade. Cuidado. Cuidado com pirâmide financeira. Eu boto 10 mil, o seu dinheiro rende 10% ao mês comigo. Caracola, velho. Não vai. Cara, os maiores empreendedores do mundo não conseguiram tirar isso em um mês. Você vai prometer fazer isso em um ano seguido? Não vai. Ô, cara, não tem almoço de graça em economia. Eu já falei isso. Não tem. Não adianta. Então, procure pessoas sérias, que têm base, né, que calculam, que fazem análise. Sim. Entendeu? Qual é o nosso diferencial? Mentoria comercial. Tem conta para fazer. Tem que ter meta. Tem que ter caixa. Sim. Esse dinheiro não pode ser do seu caixa para ficar pagando o vendedor. O vendedor tem que dar lucro para a empresa. Ele também tem que ter, ele tem que ampliar o mercado. Sim. Senão esse dinheiro não vai sair da venda nova, vai sempre sair da venda velha. Sim. E falando em gente séria, tá aberto para as pessoas poderem se cadastrar para mentoria gratuita. Como que faz? Qual é o caminho? Diz pra gente aí. 22988016376. Ok. 2298801
6376. WhatsApp. O WhatsApp, fala direto comigo. Aham. Ou tem outro telefone que eu agora esqueci aqui, mas eu posso ver. Sim, pode ver aí. Tá. Inclusive, vou pedir para colocar na edição aqui embaixo um QR Code com o número também aparecendo, que você pode escanear o QR Code ou adicionar um número também e você mandar mensagem aí, que vale muito a pena, tá? A mentoria gratuita da Mululo é um suporte muito legal que, como o Ari disse aqui durante o episódio, de ajudar realmente o empreendedor a enxergar pontos que muitas vezes, com o dia a dia, fica batido, né? E aí você consegue enxergar ali, é como se as escamas dos olhos realmente saíssem. E ali você consegue ter um direcionamento do que fazer a partir dali. E, Thiago, eu vou te falar, a mentoria gratuita, cara, tem ajudado assim, porque quando o cara entende um pouco do negócio e ele pega uma direção, ele vai embora, É verdade. tá? É verdade. Esse é o meu, 22988016376. E tem esse aqui também, que vai falar direto com a Isadora. 22988373529. Tá? Pode marcar a mentoria gratuita direto com a gente, tá? É um prazer. Eu quero voltar aqui para a gente falar sobre o centro de treinamento que a gente está desenvolvendo da Mululo. Só está Legal. faltando aí alguns acabamentos. Legal, vamos Né? sim. E a gente está trazendo aí um centro de treinamento exclusivo, tá? Para ter uma qualidade, no máximo 20 pessoas, 25, para que a pessoa tenha uma imersão mesmo e saia de lá. Porque não adianta, cara, imersão com 3.000 pessoas sentada. Cara, na verdade, você tem muito pouco resultado. Por quê? Porque vira show. Né? Imersão é você estar tete a tete com cada um, né? Olhando. Então, as boas imersões que eu participo às vezes, né? E compro e adquiro, são imersões micro, tá? 10.000 pessoas sentadas, e o cara fala, você vai aprender o quê, irmão? Sinto te informar. É apostila e papel, vou guardar na gaveta, não usa nada, tá? Então, micro imersões hoje é o grande segredo do negócio, Legal. ok? Legal. Então, a gente vai ter aí vários, venda, brand, que é a parte de identidade de marca, mídia, né? Marketing de maneira ampla. Nós vamos falar sobre financeiro, nós vamos falar sobre liderança, né? Atendimento, né? Canais de atendimento. A gente vai trazer vários temas, né? Mentalidade do empresário, o que o empresário tem que... Plano de negócio. Nós vamos trazer isso tudo com modelagem da Mululo, né? E vários experts nossos e parceiros para a gente estar trabalhando a população, né, da região serrana e quem quiser participar mais, né? Legal. E Legal. presencial. Muito tá? bom. No centro de Bom Jardim. No centro de Bom Jardim. Muito bom. Segura a onda. Do lado da rodoviária, pertinho. Exatamente. Do lado da nossa sala. O nosso centro de treinamento está sendo construído ali na sala anexa ao lado. Excelente. Espaço maravilhoso, inclusive, gente, que eu já estive lá presente também. Tá quase. Tá ficando maravilhoso e com certeza vai ser uma honra te receber aqui novamente. A Ari, que já esteve aqui no nosso podcast em diversos momentos da nossa história, inclusive na primeira, no núcleo mesmo, quando era lá em casa, ele foi um dos que estiveram lá num dos primeiros episódios, quando a gente começou no Alto São José, e a partir daí, em diversos momentos, já esteve aqui no nosso podcast, então é sempre uma alegria te receber aqui, e sempre um conhecimento muito vasto, a gente aprende muito te ouvindo, então obrigado de verdade por disponibilizar seu tempo para ter vindo aqui trocar essa ideia com a gente. Cara, agradeço muito a você, a sua equipe, a sua sócia. Ter você como um dos nossos mentorados para a gente é um orgulho, tá? A gente tem muito orgulho disso. Obrigado. Queria agradecer a minha equipe e a minha família, ok? Porque sem família, sem apoio, eu não teria chegado nunca onde eu cheguei. E nem estaria continuando a minha jornada. Então, eu queria agradecer muito meus filhos e a minha esposa. Bacana. Tá? E agora minha cachorrinha. É verdade. Ok? A Zayla. Zayla. Tá bom? Queria agradecer ótimo. muito. Desculpa se eu fui prolixo, porque é uma conversa mais informal, né? Então, de qualquer maneira, a gente está aqui para qualquer coisa que alguém te procurar. Outra coisa, você pode oferecer aos seus clientes, tá? Mentoria gratuita da Mululo é um prazer, ok? Pode oferecer, pra gente é um prazer. Esse fomento, essa conversa pra gente é um valor inestimável,
Tá? Muito E eu bom. tenho um propósito de sair de casa. Ajudar pessoas. Ok? E pra gente, dinheiro sempre é um meio. Sim. Dinheiro na minha vida nunca foi um fim. Uhum. Tá? Desde a minha época, quando eu era profissional da parte de odontologia, ajudar as pessoas primeiro vem em primeiro lugar. O resto vem. Dinheiro um dia você tem, outro você não tem. Sim. Propósito ou você tem, ou você tá vazio. Com certeza. Ok? É verdade, é o que nos move. Exatamente. Obrigado pelo carinho, tá de parabéns com o estúdio, Obrigado. tá? E vamos pra cima. Vamos pra cima. Obrigado por tudo. Obrigado pela Molulo que está sempre à disposição para estar nos ajudando. E também minha equipe, né? O William Romito está sempre aí nos bastidores. Obrigado aí por sempre estar aí na operação. Também minha sócia, Jacaria, abriu a porteira para agradecer a família e a equipe. A gente agradece também, né? Claro. E agradecer os nossos parceiros, que graças a vocês a gente tem esse podcast acontecendo. SAF Assistencial, Soneca Colchões, Free Online, Uniaselv EAD, são os nossos grandes parceiros e fica com a gente que amanhã tem podcast especial, inclusive o podcast de amanhã é com a Uniaselv, os gestores da Faculdade EAD, vai estar com a gente aqui batendo um papo bem legal, então fica com a gente 8 da noite amanhã, lembrando que essa semana são 5 episódios, então vamos ter episódios aí todos os dias, 5 dias seguidos, então episódios sensacionais aqui no nosso No Ar Podcast. Um beijo no coração, siga a Molulo Equipe no Instagram, siga No Ar Podcast também no Instagram e a gente deixa tudo aqui na descrição também para vocês só clicarem e seguir. Beijão e até o nosso próximo episódio, valeu, tchau, tchau.